Olá, bem-vindos. Muito obrigado por ter aceito o convite por aqui participar dessa sessão. Cristian Roças, tudo bem? Tudo ótimo e com você. Eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade. Nada. Eu estou a falar bem Roças, Roças com o circunflexo é Roças. Não, você é um dos poucos que fala certo. É difícil meu nome mesmo. Tem o circunflexo e o cedilha, né? Daí já viu. Para falar o circunflexo eu leio. Se não tivesse lá, eu não lia. Eu sou muito respeitador dos Não, acentos. falou certinho, Roças, é isso aí. Mas já o cunha deve ser Crocas, ou é Crocas? Olha, tem gente que fala crocas, tem gente que fala crocas, mas é normalmente mais crocas, porque como eu sou muito nerd, meu e-mail ficou C Rocas. Hum, Aí virou crocas e já era. Ficou esse apelido mesmo. muito bom. Russas, ou Crocas, ou Crocas. Cristiano. Eu Cris, atendo, sempre eu atendo, tá tudo bem. Cris. Vou te apresentar aqui e a gente já começa a nossa conversa, então, tá bom? Vamos lá. O nosso convidado de hoje tem um longo percurso a brincar, trabalhar com marcas, pessoas, empresas, eventos que todos nós gostaríamos de um dia ter contato. Instagram, Carnaval do Rio de Janeiro, Campeonato do Mundo de Futebol, Rock in Rio, Lollapalooza, Gilberto Gil, Marisa Monte e todos esses aí, sempre entre outros, menos notáveis, ou até mais notáveis, mas não na minha lista. Bom, agora o Cristian está na produtora de conteúdos e humor Porta dos Fundos, como CEO. Vamos falar sobre isso também hoje. Mas ele, que é conhecido como Crocas, seu nome artístico e de guerra, é o famoso tipo inquieto, uma metamorfose ambulante e que hoje vive entre Brasil e Portugal. Nesse momento está aí com esse fundo de Lisboa, que eu falei que parece Botafogo ou Laranjeiras, dá igual. O Christian, ele vive de roubar a atenção dos outros. E é sobre isso que vai falar muito hoje, sobre a atenção que ele mesmo diz que hoje em dia vale ouro. E nos próximos 40 minutos vamos conversar sobre isso. Mas eu começo com uma pergunta. Qual é a graça de ser executivo numa empresa cheia de palhaços? Literalmente. É verdade. Bom, primeiro, obrigado pela apresentação, obrigado a todo mundo que está aqui. É, Eu acho que assim é muito interessante trabalhar num lugar onde finalmente as pessoas entendem que criatividade e negócios podem andar juntos, né, Edson? Assim, naturalmente eu sou jornalista de formação e sempre ouvi desde cedo que quem é de humanas não entende de matemática ou de negócios. E eu acho isso primeiro uma grandíssima de uma enrascada, assim. Não, quem é de Né? humanas não entende de negócio, não entende de matemática, é preguiçoso, É é preguiçoso, maluco, gosta de quem fumar gosta. maconha. Ou seja, é Exatamente. verdade. Quem gosta de jornalismo, quem é de negócios não é criativo, né? Vão colocando essas etiquetas na gente aí de algum jeito e eu acho que o grande salto assim meu mesmo de carreira e pessoal foi ter entendido que eu posso ser o que eu quiser. Se eu quiser ser criativo juntando com negócios eu sou, se eu quiser ser só criativo eu sou, se eu quisesse, enfim. Então dentro do Porta eu acho que tem sido um movimento muito interessante para mim de notar que há outros semelhantes ali também que acreditam nesse mesmo norte que eu, que não precisa ficar me botando uma etiqueta. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser mudar de carreira amanhã eu mudo. Se eu quiser continuar na mesma eu mudo. Acho que a vida é só uma pra gente ficar fazendo coisa chata, né? Então faz uma linha do tempo aqui para o pessoal. Nós já conversamos, mas o pessoal não teve esse prazer. Lá de trás um bocadinho. Rapaz, vamos lá, vou tentar dar uma super resumida porque eu sou, como o Edson falou, eu sou muito inquieto, então ao contrário do que muita gente fala que tem que ficar no emprego um bom tempo, senão parece que você tem algum problema, eu literalmente tenho um problema. Meu problema é ficar achando que eu já sei muito sobre alguma coisa. Então, eu sou jornalista de formação, eu fiquei muito na dúvida entre fazer jornalismo ou publicidade, porque eu sempre andei nesse meio desse caminho ali, publicidade e jornalismo sempre me atraíram muito. Optei por fazer jornalismo por dois motivos. Um, porque eu sou do Rio de Janeiro, eu passei na UFRJ, que eu tinha que atravessar a ponte, e passei na UF, que é em Niterói, perto da minha casa, e eu queria ir para longe. Então isso foi um dos motivos. E o segundo foi porque o jornalismo me permitia ser publicitário também, caso eu quisesse. E o contrário não era na época tão viável. Então eu optei por uma profissão que me permitia ser mais o
E Você do chegou que o. a fazer na UFRJ ou em Niterói? Como você Eu fiz na escolheu? UFRJ, eu fiz na Você estudou ECO, na minha faculdade, então. Você somos sentou nos bancos conterrâneos. que eu sentei antes. Olha que orgulho. Que pode Exatamente. ter. Na escola onde era um hospício antes, na verdade, né? Olha Que era um não, hospício. na verdade que era um hospício que apenas batizaram de universidade para o Dom Pedro II dar um título de doutor honoris causa ao rei da França quando visitou o Brasil e voltou a ser um hospício depois, né? E que tinha um show, por conta de um show, né, famosíssimo na época, que a cantora só tocaria de ópera em países que tivessem uma universidade. Então ele precisou fundar a universidade por conta A disso. mentira é boa porque sempre que ela é contada, ela tem um detalhe que ninguém nunca ouviu antes, né? Vai aumentando, né? Essa parte não me contaram, do show não me contaram. Isso tá no livro do Jô Soares, que ele Então, eles conta. também mente bem. Eles também De- mentem bem. bom, enfim, uma boa narrativa. Bom, aí eu fiz jornalismo, isso em 95. A internet comercial estava chegando no Brasil. Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que era um professor universitário que estudava neurônios artificiais, então imagina o nível de nerd dessa pessoa. E ele era um dos poucos que tinha computador em casa, ainda com fita cassete, com fitas, enfim, um momento muito antigo. E eu adorava aquilo. Um dia a Ed Ouro estava começando uma. Eu ainda estava no meu primeiro semestre de universidade. A Ed Ouro estava montando uma revista chamada Internet.br. A minha irmã é jornalista também, mora aqui em Portugal, a Mick, e ela viu que tinha essa oportunidade nessa revista. Ela trabalhava no JB Online, o primeiro jornal online do Brasil, e ela me indicou. Eu fui, passei e comecei a viver a cachaça da internet, né, de escrever sobre. Era uma época que não tinha guia, então para você descobrir onde navegar, tinha uma revista chamada Web Guide, que eu ficava navegando sites que eu descobria sozinho para fazer catálogo de onde você descobria a internet, porque não tinha buscador, não tinha Google, não tinha KD, não tinha nada disso. Bom, desse lugar eu me interessei muito por um tema específico que é o boca a boca, né? Como as informações elas se espalham de uma maneira muito específica, e uma ideia que acabou saindo, sei lá, da cabeça da Sônia, de repente ela vê o Paulo falando enfim, a coisa vai ganhando um corpo. E um outro tema é como a tecnologia influencia no comportamento humano e o comportamento humano influencia na tecnologia. A partir disso eu vim me desenvolvendo, mudei para São Paulo, fui trabalhar na Editora Abril, trabalhei como jornalista lá, depois passei pela Computer World, pela IDG, enfim, várias editoras. Vi que o jornalismo, até por conta de entrevistar muito consultor, muita gente especializada, ele ia se espalhar em outras profissões, né? Ele não iria ficar dentro das redações apenas. E como eu sou um bom capricorniano que planeja com antecedência e com muita calma, eu comecei a planejar para um momento que as pessoas diziam que o conteúdo ia virar ouro, o conteúdo ia ser o grande momento, o vídeo ia ganhar espaço, as pessoas iam ver coisas no celular, o que parecia muito louco naquela época. Eu acreditei, achei que era um fato real e fui me preparando para isso. Então, eu fiz assessoria de imprensa na Oi, no lançamento de uma operadora brasileira enorme, para aprender como era. Eu fiz relações públicas, eu passei em vários lugares da comunicação que me permitissem ficar bem preparado para um momento quando o jornalismo tivesse espalhado em outras carreiras, digamos assim. É, Enfim, vou dar uma pulada de tempo aí boa, senão gasto muito tempo daqui, mas passei pela Shell, passei por lugar legal, lugar chato, enfim, como todos O nós. famoso é rodado. Rodado, exato, e até que eu decidi juntar dinheiro para montar minha própria empresa, minha primeira empresa. Eu tinha uns 23, 24 anos, eu fui fazer campanha política na Bahia para poder juntar uma grana. Juntei dinheiro, durante 6 meses trabalhei osso, foi bem difícil. Elegeu? Graças a Deus, perdeu, graças a Deus. Vou Ainda bem que vou nem perdeu. perguntar de que Por favor, não pergunte, porque é melhor que eu não diga quem era. não saber. É, E ainda bem que perdeu. E aí eu juntei o meu dinheiro e decidi ir para São Paulo de novo. Eu gostei muito de morar lá, me adaptei mais para São Paulo do que pelo Rio. E a minha primeira agência era de conteúdo.
e justamente ela ajudava as redações que queriam se digitalizar na época. Eu estou falando aí de 2000, 2001 por aí. É, Fiquei ali um tempo, vendi a primeira empresa, ia estudar cinema fora, me preparei para isso por conta da narrativa de vídeo, que eu já estava vendo que vinha forte. É, Nesse período aconteceu um momento muito importante na minha vida, que foi a Flora Gil me procurou com o Gilberto Gil. O Gil era ministro da Cultura na época no Brasil, saudade desse tempo. E ele estava montando uma turnê chamada Banda Larga Cordel, que quando você usa em outros idiomas, sempre tem a brincadeira do banda de música com banda larga, né? Então era uma discussão, Broadband Band, enfim, banda ancha, enfim, todos eles tinham a brincadeira. E eu montei o projeto para ele de como é que ele discutiria direito autoral, Creative Commons, o artista virando veículo do seu próprio conteúdo, sem intermediários, produzindo e falando diretamente com a sua audiência, com seus fãs. Com isso, eu acabei tendo um enorme prazer de viajar com ele alguns anos seguidos por vários países. Eu fui para turnê na Europa, África, Estados Unidos, América Latina, enfim, eu conheci lugares que eu, lá da minha cidadezinha, nunca imaginei que eu fosse conhecer. E quando eu voltei para o Brasil, alguns outros artistas estavam me procurando por conta do trabalho que eu fiz com o Gil, que é um farol, né, um cara incrível. Até hoje a gente tem contato, eu sou muito grato à família, à Flora e a todos eles ali pela oportunidade que me deram de vida. E aí eu comecei a trabalhar com a Marisa Monte, com o Nando Reis, com Capital Inicial, com o Rapa, Ivete, Cláudia Leite, sertanejos, que hoje em dia não tá bom de falar, no Brasil pelo menos, melhor ficar quieto na minha. E o Google chegando no Brasil, eu comecei a fazer algumas coisas para eles. Enfim, quando eu olhei, a minha agência estava crescendo muito. O Rock in Rio estava voltando para o Brasil na época, depois de ficar um hiato fora do Brasil, só aqui em Portugal. E aí o Rodolfo e o Roberto me chamaram para uma conversa, outra família que eu sou eternamente grato e adoro, e vou encontrar no fim de semana, inclusive. E boa, vamos nos ver lá. E eles queriam organizar o digital do Rock in Rio. O digital do Rock in Rio não tinha nada no Brasil. Eu tô falando aí de 2008, 2009. Não, mentira, 2009 para 2010. E aí eu acabei virando sócio da operação digital do Rock in Rio com a minha agência. Conseguimos implementar uma série de atividades por lá com eles, foi muito legal. E com isso, a Artplan, que é a empresa do Rodolfo, comprou a minha agência, que chamava Gruda em Mim que o Boi Não Te Lambe. E aí vem eu queria contar um pouco isso para você, Edson, que é o seguinte: os meus amigos publicitários diziam, Croca, você precisa colocar um nome curtinho, 4 letras, tem que ser bem curto. E eu falei, que ótimo, vou botar um nome então bem longo, porque como eu queria fazer tudo diferente do que o mercado já estava fazendo, eu achei que eu tinha que provocar, inclusive, no nome. E aí eu coloquei Gruda em Mim que o Boi Não Te Lambe, e as pessoas adoravam, riam, davam risada, e era divertido, porque quebrava o gelo no início de reunião. Quando ele comprou a minha agência, eu implementei para eles uma área chamada Multimeios, que era a agência tanto de Brasília, do Rio e de São Paulo, da Artplan, começar a trabalhar um pouco, sair do offline, que era um lugar tradicional deles, e vir para um mundo mais multimeios, né? Sem ficar nessa história de on-off, que eu sempre achei uma grande baboseira. Então ninguém vive no on nem no off, né? A gente vive num único mundo. Então, dentro disso, a gente conseguiu implementar. Nesse ano, o Instagram estava chegando no Brasil. Isso era 2013. E eles tinham uma posição de trabalhar com media partners, com talentos, e começar a ajudar a esses artistas a usarem a plataforma. Lembra que ninguém usava ainda nessa época, era pouquíssima gente, tinha, sei lá, 8 milhões quando eu comecei a trabalhar no Instagram, no mundo usavam o Instagram, tinham 20 funcionários no Instagram quando eu comecei a trabalhar lá, no mundo todo. E eu fui trabalhar lá, eu fui um dos primeiros funcionários do Instagram fora dos Estados Unidos, e fiquei trabalhando 6 anos com eles na América Latina, México, Argentina, Brasil, enfim, Ser outros o lugares. senhor Instagram, então, na América Latina, é isso?
Tinham outras pessoas, mas no início, inclusive, por exemplo, quem dava selo de verificação era eu, era um inferno na minha vida, porque você tinha que verificar as pessoas e depois é uma outra conversa só sobre isso, porque tem cada caso absurdo que aconteceu comigo que você nem tem ideia. Mas enfim, dentro de lá eu consegui desenvolver várias atividades muito legais com o time, culturalmente respeitando o mercado latino, o mercado brasileiro, né, que é muito específico, como todos os mercados são em termos de cultura. É, Montei também uma área de branded content na empresa, lá no Facebook e no Instagram, trabalhando em projetos como Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim, Carnaval, muita coisa legal, moda, Fashion Week, lançamento de álbum de música, enfim, videoclipes. Só que chegou uma hora que eu comecei a ficar de novo meio no meu ciricutico ali, de que eu já estava um pouco aborrecido, no melhor sentido da palavra, né, de curioso sobre outras coisas. Nesse momento, uma headhunter me procurou. Ela estava procurando uma pessoa para ser CEO do Porta dos Fundos, que havia sido comprado pelo grupo Paramount, né? Viacom na época, agora Paramount. E eles precisavam de alguém para deixá-los de ser monoplataforma, que era o YouTube, virar multiplataforma e estar presente no dia a dia das pessoas em todos os momentos. E aquilo me atraiu bastante, eu mudei para lá e tô lá desde então, vai fazer 3 anos em breve. Isso foi um belo de um resumo, né? Foi um belo de um resumo, um belo de um resumo. Eu fico, inclusive, com vergonha de entrar em detalhes. Não vergonha, orgulhoso, mas com o tempo, porque tem mais caminho aí nesse meio de história, mas, enfim, tá, acho que dá para entender bem. Voltaremos entretanto. Bom, só quero dizer que também que o resumo da sua vida foi patrocinado pelo Santander. O marca enorme atrás de você. Tá vendo? Aqui, ó. E hoje eles nem acenderam, então. Exatamente. Pronto. Deixa eu tirar eles do coisa que eles não estão pagando a gente. Não tem problema. Não quero fazer propaganda para Santander, não. De graça não, né? Pelo menos. Tá. Entretanto, você preparou, você tem uma apresentação, que eu acho que deve ser um resumo de uma apresentação que você fez no Brasil agora, numa grande feira de conteúdos, não foi? O tema Olha, era pelo menos. eu tenho gostado muito de provocar, Edson, a história do não interromper, né? Eu acho que as pessoas têm a publicidade geral, o jornalismo mesmo, eles têm. A gente precisa se reimaginar, não tem muito jeito. A reimaginação não é para o mundo que vai mudar, como as pessoas falam. O mundo já mudou. Ele já mudou, não tem o que vai mudar, né? Então, dentro desse lugar, as pessoas estão o tempo inteiro com seus celulares na mão, desde que acordam até que dormem. A gente tá. Tem tanta tela, tanta mensagem o dia inteiro. Então, muito do meu raciocínio, da pesquisa que eu venho fazendo com a equipe, com os lugares que eu trabalho, é sobre a era da atenção, como é que a gente para de interromper as pessoas e passa a entretê-las, né? Então o assunto é mais ou menos por esse lugar. Eu preparei algo bem curtinho, assim, só para ajudar nessa linha de raciocínio. Posso começar a compartilhar aqui com vocês? Tá, Então vamos lá. salado. Bola. E de novo, gente, aqui é muito sem a pretensão de ser o correto e essa é a mensagem que é a verdade, etc. É muito a minha linha de raciocínio, como eu opero, como naturalmente eu gosto de atuar com o meu time, com as equipes que eu trabalho, com os parceiros, né? Então, hoje o Porta ele é um veículo, é um hub de entretenimento. Eu nem chamo mais de produtora. A gente também é uma produtora, né? A gente também produz. Mas hoje a gente é um publisher, a gente é um hub híbrido de conteúdo. A gente produz tanto para os veículos de streaming de formatos mais longos, né, que requerem mais tempo de atenção das pessoas, até para formatos mais curtos, que precisam de menos tempo de atenção das pessoas. Então, são todos esses lugares onde a gente está presente hoje, desde podcast, séries, filmes, séries. Christian, o slide não rodou. Não mudou? Mudou? Então vamos lá. Mudou não. Agora mudou. Eu acho que eu vou fazer assim, ó, gente, aquela nossa Lady Murphy, sabe? Mas como todo mundo é de casa, vocês estão conseguindo ver bem aqui? Sim. Tá bom. Então, hoje, esses são os lugares todos onde o Porta está presente, desde que História é Essa por Chá, o Greg News, né? A gente tem filmes, séries, shows, teatro, enfim, a gente está
eu costumo dizer que onde derem espaço de atenção pra gente, a gente vai preencher esse espaço da melhor maneira que a gente puder, com a nossa qualidade. Então, mas como que a gente chegou nesse lugar de ter uma comunidade com quase 40 milhões de fãs mensais, né? São quantos Portugais aí dentro disso? É, é muita gente o tempo inteiro falando com a gente, ainda bem. Então, esse é o grande mantra nosso. Como é que a gente consegue conquistar e como a gente consegue reter a atenção das pessoas sem interrompê-las? Ninguém gosta de ser interrompido, né? Então, como é que a gente faz isso? Basicamente, quais são as questões que guiam a gente, né? Que eu vim compartilhar com vocês. Uma delas é essa pergunta diária: o que que a nossa audiência está fazendo quando ela não está assistindo a gente? Então, onde eles estão assistindo, que tipo de outros conteúdos estão sendo vistos, o que está tirando a atenção da nossa audiência para dar atenção para a gente. O que pode estar acontecendo? As pessoas podem estar fazendo que tipo de atividades que a gente poderia estar também participando para manter a atenção conosco e não perder a atenção das pessoas. A atenção é dinheiro, né? A atenção é relevância, a atenção é presença e reputação. Então, quanto mais a gente estiver com essa pergunta bem respondida, melhor para a gente achar soluções. Um outro ponto que a gente olha é: vivemos num mundo que a gente gosta de compartilhar as coisas que a gente descobre. Todo mundo é um pouco curador, né? Então estamos ali com o Carlos, ele viu algo que ele recebeu no WhatsApp e ele quer mandar pro Edson porque ele fala que é sua cara, ou quer te marcar no post, né? Ele quer, de alguma maneira, ele descobriu aquilo. A gente gosta desse movimento, de descobrir algo que quero contar para alguém. Então, como é que o nosso conteúdo pode dar motivo para que as pessoas falem sobre? Que tipo de conteúdo eu coloco? Por exemplo, essa semana a gente lançou um vídeo com a Pablo Vittar, que é falando muito sobre o movimento do Brasil, do maluco do Bolsonaro, que em breve sairá, graças a Deus, do desgoverno, e tá liberando porte de arma, né? Quer liberar porte de arma cada vez mais. E a gente inverteu a lógica e trouxe dizendo que arma é pra viado, né? É pra gay, é para todas as minorias que deveriam comprar a arma. Não um homem hétero cis não precisa de arma porque não é ele que é ameaçado de morte no Brasil. Isso virou um motivo para as pessoas compartilharem. Elas olharam aquilo e falaram: isso é muito legal, peraí que eu quero mandar para os nossos amigos em geral. Isso é compartilhado pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, todos os lugares Eu onde acho que você aqui não é escolhe. muito diferente da publicidade, né? Ou seja, sobre um produto, que qualquer produto hoje em dia é commodity, que é, na verdade, o comercial de TV ou a campanha, whatever. Ele é um insight, né? No fundo, esse produto serve para isso, mas olha que site diferente, né? Que é para chamar a Perfeito. atenção das pessoas. Se não for assim, passa batido, né? Passa batido, ninguém nota, você cai ali na. Todo mundo está falando desse assunto, né? Estamos na semana da diversidade, no mês da diversidade. Naturalmente, as marcas começam a falar mais sobre esse tema. Então, como é que a gente consegue se destacar de algum jeito, dando motivo para as pessoas falarem sobre a gente e levar o nosso conteúdo junto para ganhar mais audiência? Então, isso é um outro movimento. E aí, dentro disso, a gente se baseia muito nessa era da atenção. E a atenção das pessoas, ela passa por um lugar que quanto tempo o nosso cérebro, Edson, demora para conseguir. Inclusive, vou botar isso aqui em tela cheia. Você consegue ver a tela aqui? Sim, tá assim, tá cheio. Tá. Que assim, a gente esquece quanto dura um segundo, né? Um segundo, eu vou tentar lembrar para todo mundo. Esse é o tempo que dura um segundo. Vou fazer de novo para a gente se lembrar. Ó, passou um segundo. Então, antigamente, a gente levava um segundo para conseguir absorver um monte de coisa na nossa cabeça. E aí foram sendo feitas pesquisas. E uma das pesquisas que foi feita em 2001 pela Universidade de St. Andrews e Parma, eles checaram que a mesma quantidade de conteúdo que a gente levava um segundo para recuperar e para gravar na nossa cabeça, hoje em dia, nesse período, né, de... Opa, peraí que eu não passei pro slide certo. Ele hoje em dia já leva
30, 0,30 milésimos de segundo para que a gente consiga absorver isso em 2001. Quando a gente passa para 2014, que foi a última medição feita pelo MIT, a mesma quantidade de tempo, de conteúdo que a gente levava 1 segundo para reter na nossa mente, no nosso cérebro, já tinha diminuído para 0,03 milésimos de segundo. Ou seja, você bateu o olho e você já entendeu aquela mensagem, né? Isso torna a comunicação mais complicada. As coisas ficam mais difíceis da gente conseguir recuperar a atenção de todo mundo, né? Então, dentro disso, como que eu venho tentando trabalhar com a equipe o conteúdo? Hoje, a indústria do entretenimento e do audiovisual, ela fala muito sobre formato longo ou curto. E tá tudo bem, continue falando, tá tudo certo. Eu acho que existe esse lugar que precisa ser conversado desse jeito. Com o meu time, eu tento discutir um pouco se essa mensagem, qual é o tipo de mensagem que a gente tem que dar naquele momento da jornada de atenção da nossa audiência. Se ele tem pouco tempo, eu tô no Uber, eu tô no banheiro, todo mundo vai ao banheiro de manhã. Não tem jeito, até a Gisele Bündchen vai ao banheiro de manhã, todo mundo vai ao banheiro de manhã. Nesse momento que eu tô ali, qual é o conteúdo que eu tenho que ofertar para essa pessoa que tá ali no celular no banheiro? Qual é o conteúdo que a gente tem que ofertar quando tá no transporte público, quando tá em casa com mais tempo, deitado na cama ou no sofá, ou num Uber, ou enfim, no Bolt, enfim. Dentro desse entendimento do momento e o tempo de atenção que essa pessoa oferta pra gente, a gente vai saber se vai entregar uma mensagem mais simples ou uma mensagem mais complexa. Uma mensagem mais complexa normalmente é um Greg News, é um Que História é Essa, Pochá, é um filme, é uma série. Ela é mais complexa, ela demanda uma produção mais complexa, ela demanda um roteiro mais complexo. Ou uma mensagem mais simples, como um TikTok, como um Instagram, como um vídeo no YouTube. E, de novo, eu não estou qualificando se é melhor ou pior, como muitas vezes acontece, de serem ditos. O material para o digital é mais barato. Isso é uma grande farsa, não é verdade. Você pode ter menos tempo e, com isso, os recursos são menores. Ou mais tempo, então a produção é maior. Mas, se é melhor ou pior, eu acho que é um grande equívoco do mercado tratar desse jeito, né? Porque você vai estar falando com gente da mesma maneira. Então, você só vai estar falando com as pessoas que estão te ofertando menos tempo ou mais tempo, mas você vai estar presente na memória afetiva dela ao longo do dia dela. Então, se eventualmente a Sônia está ali olhando o conteúdo e ela foi impactada no Instagram por um conteúdo do Porta dos Fundos, ela foi impactada por aquilo porque ela está ali todo dia, ela ensinou ao algoritmo que ela gosta daquele conteúdo. Mas se ela está em casa e espontaneamente quis procurar um conteúdo que a agradasse, se todos os dias tem conteúdo nesses lugares de jornada que ela foi consumir, se tem o Porta dos Fundos presente e ela gosta, ela fez uma conexão significativa no coração dela, na memória afetiva dela, ela vai atrás do nosso conteúdo, ela vai querer procurar o nosso conteúdo. Então eu acho que aí tem uma grande mudança de raciocínio e de não ficar só pensando se isso é curto, longo, se eu faço isso para muito tempo ou pouco tempo, porque vai depender. Se você pode criar uma coisa para muito tempo e a pessoa te dá pouco tempo, e aí, se você não tiver feito um conteúdo de qualidade para pouco tempo, você perdeu a presença na vida afetiva dessa pessoa, da memória afetiva dessa pessoa, e ela provavelmente vai te esquecer para todo sempre. É um pouco essa lógica que a gente vem tentando aplicar aqui cada vez mais. E só para finalizar e a gente continuar nosso papo de conversa, um último ponto que a gente faz muito por aqui, e eu gosto de exercitar com a equipe, parece óbvio, mas as pessoas não planejam o planejável, assim. Todo ano tem tem Carnaval no Brasil, tem Natal, tem Ano Novo, tem Festa dos Santos em Portugal, tem Dia de Santo Antônio, tem o Dia dos Namorados. Todo ano tem essas datas e as pessoas mesmo assim não se planejam. Falam, meu Deus, é mesmo, tem essa data, tem que sair correndo. Então, aqui no Porta, a gente planeja o planejável completamente. Existe uma grade editorial pensada,
o que que vai acontecer para dezembro. Então, tudo que puder ser planejado, está planejado, que é para liberar o tempo da gente para o imprevisto. O imprevisto é o mais legal, é onde está a mágica. A mágica está no imprevisto. Se a gente não libera o tempo da nossa equipe para lidar com o imprevisto, a gente vai ficar sempre correndo atrás do próprio rabo, fazendo de um jeito óbvio, não chamando a atenção das pessoas, competindo de forma errada pela atenção. Então, é, aqui é um mantra: planejar o planejável para deixar o imprevisto para ser tratado com muito carinho, com muito respeito. Então, bem resumido assim, eu quis trazer esse tema com vocês para a gente poder continuar conversando e batendo papo, mas essa é um pouco da lógica do raciocínio que a gente vem aplicando por aqui e fez a empresa crescer loucamente. Assim, a gente cresceu mais de 300%. Christian, desculpa, eu que sem querer carreguei o botão aqui Ah, te já liberei, não tem problema. A gente deu uma crescida de mais de 300% aí durante esses últimos 2, 3 anos. Vem exportando, o Porta lançou no México com backdoor, lançamos na Polônia. Então a gente vem crescendo muito justamente por essa lógica de raciocínio de estar presente na jornada da audiência e muito menos interrompendo com o conteúdo que a gente quer que ela assista na hora que a gente quer que ela assista. Isso não faz mais sentido, como acontecia no passado, né, Edson? Quando tinha só televisão e rádio e cinema era fácil fazer isso. Hoje em dia o mundo está mais complexo, né? não é tão complexo que você tem um slide nessa sua apresentação, conversa aí, dizendo a era da atenção, e eu tenho um slide no meu seminário sobre o storytelling, que é a era da desatenção. Eu defendo Exato, que, na verdade, nós estamos na era da total desatenção, em que concordo. ninguém presta atenção em mais coisíssima nenhuma e está orgulhoso disso, diga-se de passagem, né? Sim. Sem nenhuma questão. Olha, A pessoa lê ali o headline da notícia, né, e acha que já entendeu o que está escrito. não, já entendeu tudo, né? Já entendeu até o que não está escrito. Sim. Ouve, eu estou autorizando quem quiser se desmutar para fazer algum tipo de pergunta, pode fazer. Então, se alguém tiver, é só me dizer, olha, quero perguntar, ou manda aqui a pergunta pelo chat e eu leio como um locutor de rádio antigo, com certeza, aqui por Cristo. Ou Deixa eu, podcast também. exatamente. Deixa eu continuar, então, enquanto ninguém faz pergunta. Deve ter é uma curiosidade que deve estar na cabeça aí das pessoas, né? As pessoas conhecem, né, o Porta dos Fundos, pelo menos conhece aquela presença deles no YouTube, né? Com certeza aqui em Portugal. Aí no Brasil eu sei que as pessoas já sabem que tem mais coisas acontecendo, né? Mas o que faz hoje um CEO na empresa Porta dos Fundos, né? Ou seja, qual é o método de trabalho de vocês para produzir aquele conteúdo do YouTube, por exemplo? Perfeito. Olha, eu digo que o meu trabalho é destravar o potencial das pessoas, né? Naturalmente, se você parar para pensar, ninguém contrata ninguém perguntando o que que você faz de ruim, né? Ninguém fala Eu assim, faço isso. ah, você faz isso? Claro que eu tenho medo de contratar alguém que seja bom, depois fica eliminado. Maravilhoso. Normalmente ninguém fala assim, oi Luciana, o que que você tem de ruim que eu vou melhorar? Isso eu acho que o terapeuta faz, né, naturalmente. Então, quando eu vou contratar alguém, eu contratar alguém que é muito bom em algo e eu quero ajudar essa pessoa a ficar muito melhor naquele algo que ela já é muito boa. Então, o meu trabalho como CEO basicamente é ajudar a destravar o potencial das pessoas para que elas façam o melhor delas. E elas fazendo o melhor delas, a empresa vai crescer, todo mundo vai crescer, ela vai ficar feliz, enfim. Além disso, né, há que se planejar a curto, médio prazo. Eu acho que dentro do nosso mercado, quem ficar planejando 5 anos vai ter que ter a tranquilidade e a flexibilidade de alterar o rumo, porque 5 anos é muito tempo, né? Mas há que se ter um norte, para onde vou mais ou menos? Ó, vou por esse lugar aqui com muita elasticidade, com muita flexibilidade e tranquilidade para mexer no leme desse rumo aí em qualquer momento e mudar se for necessário. Acho que isso é uma dificuldade para as grandes empresas, né? Porque a gente está acostumado a fazer tudo muito, é, enfim, cartesiano de algum jeito.
E graças a Deus eu não tenho isso, eu tenho muita tranquilidade em dizer, ah, eu achava isso e hoje em dia eu não penso mais, eu acho que já mudou, não é mais isso. Lendo muito, estudando muito, pesquisando muito e indo muito na intuição. Dentro do Porta, acho que existe também um lugar de muita escuta, de você escutar o que, que as pessoas estão com vontade, né? Escuta desde dados, né? Os dados e as análises do que a nossa audiência está fazendo, a escuta dos comentários, porque tem muita empresa gastando dinheiro fazendo focus group, sendo que ela poderia estar lendo o que está sendo dito na internet sobre elas. E depois dos próprios fundadores, da equipe criativa, da equipe de negócio, da equipe de planejamento. As pessoas têm suas vontades e suas ideias e a gente precisa abrir o espaço para que elas tragam para dentro da casa suas ideias, mais do que fiquem frustradas de que ninguém está fazendo aquilo. Então, o meu trabalho é um pouco por aí. Aproveitar aí essa parte aí específica, né? Que é uma espécie de análise do feedback do espectador, né? É, pelos dois pontos que você falou. Uhum. Primeiro, né? A caixa de comentários do Porta dos Fundos é uma tradição, né? Ou seja, que é uma coisa hilária e que tem dezenas de milhares de comentários, né, em cada vídeo. Sendo que os mais antigos, né, os vídeos de há 10 anos, as pessoas às vezes não reparam, mas o Porta está fazendo 10 anos aqui há 2 ou 3 meses, né? Tem comentários na semana passada, ou seja, tem Tem. gente que está entrando, está conhecendo, ainda mais se é novinho, né? E está fazendo comentário. Ou seja, dá para todo lado, né? Ou seja, né? Tem gente que vai lá só para encher o saco e falar mal, mas tem lá gente que vai só para elogiar também, muitas vezes sem grande base. Quem é que faz a leitura? Existe lá um leitor de caixa de comentários? Existe essa pessoa? Existe, a gente tem um time muito forte de comunidade, né? A gente lida com a nossa comunidade. A comunidade ela precisa ser alimentada, né? E a alimentação dessa Faz um comunidade. relatório depois para vocês, ou seja, olha, nós Existem, achamos rela- que aqui está correndo mal, ou seja, ou está correndo bem. Ou seja, existem relatórios, existem ferramentas, né, que ajudam a gente, inclusive, a medir a sensibilidade disso e tudo mais. Tem várias ferramentas que a gente tem todas contratadas para olhar isso com muita atenção. É, E eu percebo que quanto mais você devolve para essa comunidade uma resposta, uma brincadeira, mais você estimula que ela converse com você, que ela traga coisas. Mas eu vou te dizer uma coisa: o hater, é, o hater só pelo hater, ele é um idiota, um mal amado, na verdade. Mas existem os comentários de crítica que são muito construtivos e que muitas vezes a gente não deveria viver só de olhar o que está sendo dito de bom. A gente tem que olhar o que estão falando que não é bom. Pode até doer em alguns momentos, mas eles ajudam a gente a melhorar, né? A melhorar a qualidade, melhorar o que precisa ser melhorado. Então, eu acho um pouco técnica do avestruz você ficar fingindo que tá só acontecendo coisa boa. Ninguém acontece coisa boa. Numa comunidade acontecem coisas que agradam e coisas que desagradam. Dentro de uma comunidade você pertence a algo, a um grupo que tem alguns gostos em comum, mas não é todo mundo igual, senão isso é uma seita, não é uma comunidade. Então eu acho que existe um entendimento um pouco equivocado sobre o que é comunidade, né? A comunidade é um lugar onde você tem direitos e deveres, né? Você pertence a algo, você se sente com algumas coisas em comum com aquelas demais pessoas, mas com várias outras muito diferentes. Então, mas existe um time que escuta, que presta atenção e que está no pulso o tempo todo para entender é, qual é a resposta da nossa comunidade para o que está acontecendo. Sobre os vídeos antigos, o Porta ele é muito atemporal. Então, uma grande parte da nossa audiência, ela não é só sobre os vídeos novos. Ela também vem de vídeos antigos do catálogo que a gente vai provocando e reutilizando. A nossa equipe de comunidade conhece profundamente o nosso catálogo, então, eventualmente, se sai alguma notícia na imprensa, que, enfim, troca de ministro, por exemplo. A gente já tem uma sketch de troca de ministro, a gente faz um corte rápido daquele pedaço e coloca no ar. E isso naturalmente chama atenção para aquele vídeo
que já aconteceu. Então a gente vai aproveitando o que dá motivo para a comunidade falar sobre a gente, é uma resposta. Isso é um motivo que a comunidade pode falar sobre a gente, porque a gente está no pulso do momento, na hora certa, no momento certo. Então é uma equipe bem interessante e bem preparada para trabalhar e multidisciplinar. Beleza. Tem uma pergunta do José Luiz. José Luiz, faz a pergunta em viva voz. Você tem boca, então fala. Não precisa eu ler para você. Onde é que você está, José Luiz? José Luiz? Ele fez a pergunta e foi à casa de banho. Olha só, você vê como Não, acho que já tá é vindo a aí, ó. atenção das pessoas. Está aí? Zé? Bom, a pergunta dele é como é que você faz para reter o talento das pessoas? Para reter o talento, Como é que estão fazendo, né? Porque, já, um pouquinho antes, quantos redatores você tem hoje no Porta dos Fundos? então, depende da área, né? A gente, dentro da redação das esquetes, especificamente, hoje são mais ou menos, sem contar com os 5 fundadores, são uns 8, 9 roteiristas em geral, com muitos outros colaboradores, né? Que sempre são convidados e tudo mais. Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer um filme ou uma série, é montada uma sala de roteiro com outros roteiristas dentro daquilo. Quando a gente vai criar um podcast, são outros roteiristas para aquele podcast. Então, hoje o Porta, em termos de funcionários fixos, nós somos mais ou menos uns 80, mas tem momento com as nossas produções que a gente chega a 500 pessoas, às vezes um pouco mais do que isso, inclusive. E como é que você faz para reter esses talentos fixos? Agora é a pergunta. Cara, é muito difícil, né? Assim, a gente vive um momento de muita ebulição no mercado, do audiovisual e do entretenimento, ainda bem, e que naturalmente o nosso mercado foi muito pouco treinado, né? Tá começando a se profissionalizar, tem pouca gente no mercado, então as pessoas vão trocando de lugar com muita frequência. O que eu particularmente tento fazer e estimulo os gestores e as equipes para que façam, né, é que tenham um desenvolvimento de carreira com as pessoas, façam seus one-on-ones, conversem com elas com frequência, desenhem metas com elas, entendam as vontades que elas têm. Isso tudo parece muito bonito, né, mas no dia a dia é muito difícil de fazer, né, Edson? Não é uma coisa muito simples e fácil, mas é como a gente vem tentando cada vez mais e criando um ambiente de muita diversidade, de muita liberdade para que você se sinta você mesmo ali dentro. Quanto mais a pessoa se sentir que pode ser ela mesma, trazer o eu dela para ali mesmo, de verdade, né, com uma coisa boa e a coisa ruim, eu acho que é a chance do talento continuar dentro da casa. Mas é isso, é difícil. Eu acho que é um desafio para todo mundo. Hoje em dia, por exemplo, pós-pandemia, tem empresas discutindo se manda todo mundo voltar para o escritório ou não. Vi que vocês já estão trabalhando de um jeito bem diferente. Mas não é um padrão, né? Não é o default. O default ainda está ali, o gestor que fica querendo obrigar as pessoas a sentarem com a bunda dentro numa cadeira, num lugar. E você fala, gente, isso é impensável hoje em dia. Mas infelizmente ainda vivemos esse tipo de discussão. Eu, outro dia, estava numa reunião que teve esse assunto, né? E outros pares publicitários, né? E, entretanto, eles não sabiam da nossa opção de trabalhar a partir de um modelo fluido, né? E fizeram a pergunta, eu respondi, e parecia que eles não estavam ouvindo o que eu estava. Estava tão ilógico que eles não ouviram a minha resposta e começaram a falar: é impossível, nós somos uma indústria criativa. Indústria de criatividade, temos que ter os criativos em nossa volta, senão não temos o que vender, né? Eu falei assim, gente, vocês não entenderam. Eu falei que eu não tenho mais. Eu tô dizendo o contrário disso, né? Exatamente. Não é isso que eu tô. Muito Não. admirado, etc. Mas eu estou falando que, além do mais, você está no Rio de Janeiro, né? A empresa é no Rio de Janeiro, né? Sim. Ou seja, né? Praia, o espírito carioca, eu sei como é que é, chopp e criatividade e prender no escritório quando já não é mais necessário. É, eu, Possivelmente, né? eu penso assim, ó, Edson, eu acho que o encontro presencial ele é muito importante e tem coisas que não são substituídas pelo presencial. Mas o presencial ele precisa acontecer quando ele for necessário. Porque eu ir para o escritório só porque eu tenho que ir para lá para fazer Zoom, para fazer telefonema, para responder e-mail, isso eu faço na minha casa, né? Então eu acho que há de se encontrar um lugar aí nesse meio desse caminho que cada lugar vai encontrar, cada time vai encontrar,
Eu acho que a grande diferença da minha linha de raciocínio, talvez da sua e de outros gestores, é que a gente entende que não, eu entendo que não há um modelo único mais para nada na vida, assim, os modelos eles são diversos. A gente precisa ficar aberto para, a gente fala-se tanto de diversidade, diversidade não é só de cor, né, de gênero, é diversidade de raciocínio. Se eu quiser gente pensando tudo igual, olha, já deu um lugar muito ruim isso, as pessoas pensando tudo igual. Eu respeitar quem pensa igual a mim é muito fácil, eu quero ver respeitar quem pensa diferente. Então, acho que esse lugar é ainda uma dificuldade muito grande, principalmente para gestores que têm um ego muito grande, que é coisa rara no nosso mercado, né, Edson, de acontecer. Esse ego grande, quase ninguém a gente encontra, que gosta de ver o funcionário no aquáriozinho. Eu tô lá na minha sala grande, olhando dentro e vendo aquelas centenas de pessoas ali fora, porque aí eu me sinto um pouco mais poderoso, que eu tenho muita gente me servindo e trabalhando para mim. Eu acho isso uma grande uma furada e certamente vão perder os talentos e tomara que fechem as portas. Sendo bem sincero com você. Olha, o Carlos Batista tem uma pergunta para fazer. Carlos, pergunta aí, por favor. Olá. A pergunta que fiz, tu basicamente já respondeste com alguns exemplos que deste para a pergunta anterior, mas tu referiste que o teu papel enquanto CEO é retirar o melhor de cada colaborador. E para além de planeamento, que foi uma coisa que referiste com alguma ênfase, se podias dar um exemplo ou outro de atos de gestão que tenhas tido e que realmente contribuíram significativamente para esse objetivo. Super, super. Obrigado pela pergunta, Carlos. Quando eu entrei no Porta, isso foi em dezembro de 2019, eles haviam lançado um especial de Natal na Netflix que era que virou uma grandíssima de uma polêmica, porque em tese haveria a possibilidade de Jesus ser amigo de um personagem gay, tá? Ou de Jesus ser gay. Deus era machista e queria comer a mulher, mas esse não foi um problema. O problema era Jesus talvez ser gay, tá? E dentro desse lugar, principalmente num ambiente do Brasil que a gente vive um governo completamente homofóbico e racista, né, que é o governo Bolsonaro, a gente ganhou 3 bombas. A gente viveu um ataque terrorista na nossa empresa. Uma pessoa quase morreu, né? Então, o que aconteceu? Eu precisei agir muito rápido, eu não conhecia a empresa ainda, eu tinha 10 dias de companhia, era muito pouco tempo. Então, o primeiro caso que eu acho que a gestão ela precisa acontecer é você tranquilizar as pessoas de que está tudo bem, passar as informações corretas, dizer com transparência o que está acontecendo, né? Trazer as pessoas para uma normalidade da vida, entendendo os fatos que aconteceram e pensar adiante, o que acontece? Pô, se a gente está agora em janeiro, né? O especial de Natal do ano que vem vai ser como? Não vai ter? O de 2020? Não vai ter de novo? Vai ter? Como que vai ser? Se isso não começa a ser planejado com muita antecedência, né? Se a gente vem com um especial de Natal em seguida muito fraco, vai parecer que a gente ficou com medo. E a gente não ficou com medo. Muito pelo contrário. Isso só deu mais gás e energia na equipe para vir com uma resposta Uma gestão de marca, inclusive, à né? altura, uma gestão de marca especificamente. Então a gente tirou das streamings, resolveu trazer de volta para o nosso canal. Nós bancamos o especial do nosso bolso. Fizemos uma campanha com avião na praia, filme na TV Globo, outdoor na casa do Queiroz, que é o que faz a rachadinha lá com o Bolsonaro. Botamos um outdoor na frente da casa dele perguntando onde estavam os 89 mil moedas de ouro que tinham sido roubados. Não sei. A gente criou uma mega campanha que ganhou vários prêmios, inclusive. E quando a gente viu que a pandemia continuou, de novo no ano seguinte, né, e já no especial de 2021, a gente viu que a nossa equipe não poderia ir para a rua gravar. Então a gente optou por fazer uma animação. Então, se não há esse planejamento, Carlos, de entender a frente, de pensar à frente, de jogar para frente a sua marca, de entender como que pode estar o cenário adiante, se a gente deixasse para cima da hora para gravar, a gente não teria o especial de Natal, que é um momento muito, muito importante do Porta dos Fundos no ano. Então, a gente no ano passado lançou um especial de Natal, que foi a primeira animação do Porta dos Fundos, que foi incrível, inclusive, chamada Te Prego Lá Fora. Quem não assistiu está no Paramount Plus, que é uma animação que conta a história de Jesus na adolescência. Mas, inclusive, além dessas bombas que
10 dias depois de você entrar, foram atirados. Teve uma bomba também alguns meses depois, chamada pandemia, né? E para Pandemia, o cara. método de produção anterior do Porta, deve ter sido bastante difícil. A gente teve cá Sim. o João Vicente, já uns meses depois de pandemia. Ele foi um dos convidados. Ah, legal. Contou um pouco o como tinha mudado, mas falou, ainda estava acontecendo ainda. Ele só falou que já a mudança até de ter coisas diferentes, de ok, um humor até um pouco distinto, porque tinha talentos que não faziam Sim. parte do grupo original que entrou. Você deve ter tido aí também um papel grande de organização, né? Que mudou tudo, né? Mudou tudo. Isso foi realmente um grande aprendizado, né? Foi meio de um dia para noite a gente teve que se reformular, porque até havia. A gente tinha pelo menos mais uns 6 meses de frente de vídeos pro canal, mas era esquisito assistir. Eram pessoas se abraçando, beijando, não combinava. Era um momento onde a graça não era aquela graça que a gente faz. Não, tinha muitas pessoas morrendo, né? Pessoas, inclusive, do próprio time com problemas familiares e etc. Então, a gente se reuniu e viu que toda a cadeia da nossa produção precisava mudar. Não adiantava só a produção ser remota, o roteiro tinha que pensar na produção remota, o cenário tinha que pensar, a cenografia tinha que pensar numa maneira de ter um cenário na casa dos atores e das atrizes. A gente criou tutoriais ensinando os nossos talentos a gravarem nas suas casas com luz. A gente, junto com o YouTube, mandou kits home office, home studio para casa dos 15 talentos, com luz, microfone, lapela, enfim, tudo que tinha direito. Então houve uma reorganização da nossa equipe que foi muito, muito brilhante. A Globo ligava pra gente pra saber como a gente estava fazendo, pra vocês terem uma ideia, assim, como é que vocês estão fazendo isso, porque a gente não tem ideia. Então a gente começou a desenvolver novos formatos de criação de conteúdo Passaram a home office. aceitar existir personagem fixo, coisa que vocês não faziam antes, e resultou em Exato. alguns quadros muito fixes, Sim. minisséries, né, coisas que eles não faziam antes também, espaço do... O Plantananã nasceu assim, né, do Exatamente. Carlinhos Avelar. Então, eu acho que, de novo, o Porta e a gente, como um todo, a gente conseguiu fazer ali do problema uma solução, né? Como é que a gente criativamente, ao invés de olhar para isso e se acuar, ficar com medo, a gente olhou e falou: peraí, vamos manter aqui a nossa conversa com a nossa audiência. A nossa audiência precisa da gente mais do que nunca precisou, porque estava um clima muito pesado. Existia só uma regra, que era não fazer piada com a morte, com a doença. Era a única regra que tinha. O resto tudo a gente podia brincar. Nasceu a Dona Helena, que era uma bolsomínia que vivia numa Maravilhoso. cisterna, que era incrível, família sem filtro, plantando anana, cozinha com pimenta, enfim, a gente conseguiu fazer muita coisa legal. Foi um momento muito rico pro Porta. Eu tenho uma curiosidade. O porta latino, ou seja, que é o backdoor, né? Isso. Ele só adapta material do Brasil ou ele também cria coisas novas? Também cria coisas novas. A gente, por exemplo, lançou uma série agora que ficou top 5 na Amazon Prime, do México, da Colômbia e dos Estados Unidos, que chama Arina, que é uma série que é Baseado um no... spin-off do Peçanha de lá, que é o El Teniente, que é um vídeo que junto em todas as plataformas tem mais de 300 milhões de visualizações. É uma loucura. E acontece também o contrário já, de vocês adaptarem roteiros deles para o Brasil? Vai começar a acontecer. Ainda não aconteceu, mas nessa próxima temporada de gravações a gente já vai pegar alguns vídeos, alguns roteiros do México e adaptar para o Brasil. Vocês já fizeram, pelo menos que eu tenha percebido, uma ou duas vamos lá, colaborações com Portugal no sentido Sim. de material até publicitário, né, de campanhas, né? Foi só isso mesmo e eu que não prestei atenção? E outra pergunta tem a ver com isso. Vocês são assediados, são procurados com regularidade por Portugal para tentar montar algum tipo de proposta publicitária? Sim, e também hoje em dia Portugal no YouTube é responsável por 5% da nossa audiência. É Então bastante. é bastante coisa. O Nós estamos tamanho do só país é no. bastante. No YouTube nós temos 17 milhões e meio de
inscritos. Então 5% disso você, né, vê que realmente é quase metade da população. Pois. E não sei se eu tive há quase 10 anos, na verdade, uns 8 anos, estive em Moçambique e eu tinha uma apresentação sobre storytelling e no meio tinha lá um pedaço, um vídeo do Porta dos Fundos. Então eu pensei assim, olha, vou mostrar isso aqui, nem sei se vão entender, né? Mal apareceu a imagem, não É estava muito nem em forte. movimento, eles começaram, um bando de jovens, né? Eles começaram a falar os diálogos, ainda Sim. antes do vídeo passar, nem não vou lembrar agora qual que é, mas era um dos clássicos, né? E eu perguntei, mas como é que vocês conhecem isso, né? Eles não entendendo a minha pergunta, eles mostravam o celular daqui, ó, daqui, daqui. Sim. Eles tinham essa coisa. Aí, continuando, vocês monitoram esse público de Angola, de Moçambique? Tem relevância, não tem? Muito. A gente, inclusive, já fez alguns collabs com eles também, né? É uma comunidade lusófona muito importante pra gente. Então, super. A gente é bem conhecido nesses países também. E dentro disso, eu me lembro que durante a pandemia a gente começou a fazer alguns lives, que história é essa vovó, enfim, algumas coisas assim de desdobramento de conteúdo. E alguns a gente fez com alguns times de humoristas de Angola, de Cabo Verde, são talentosíssimos, né? Foi muito interessante. Essas turnês de teatro que tem a ver com atores ligados ao Porto dos Fundos, vocês fazem parte também da produção? Tipo, o Gregório teve cá há 2 anos, Do o Chato portátil, sim. O portátil é um projeto do Porta. O stand-up do Fábio já não. O que ele fez com o Ricardo também não. Mas o portátil é um projeto Porta dos Fundos, sim. que a gente foi assistir enquanto empresa. Que foi, inclusive, indicado ao Emmy já também. A gente levou já o pessoal para assistir o Portátil Ah, que legal. e levou também para assistir o Sísifo do Gregório, como teve Sim, Carol. maravilhoso. Esse é incrível também. Mas não é do Porta esse. Esse é um projeto autoral do Greg. Não é um pouco confuso isso no dia a dia, ou seja, o que é de um, o que é de outro. Outra função deve ser com um bocado. Vamos lá, tem dias, né? Porque é artista também no meio, né? Você, como CEO, tem que dar ali uma arrumada nas coisas de vez em quando, não? Mas depois você acostuma, assim. No começo você fala, pera, como que vai ser isso? Mas depois você. Naturalmente as coisas se organizam, assim, dá pra entender. O Porta é um coletivo, né? Então, como coletivo, tem momentos que faz sentido pro grupo, mesmo que seja um projeto individual, né? Faz sentido pro grupo, e tem momentos que você precisa entender que aquilo é um desejo daquele indivíduo, né? Não como coletivo. Então, nada como boa conversa e entendimento, as coisas desenrolam e acontecem. Bom, se ninguém vai perguntar mais nada, eu tenho ainda mais uma pergunta, que não é minha, mas eu tenho certeza que depois vai ter jovens criativos assistir esse vídeo por aí, vão perguntar, nomeadamente de Portugal. Como é que um jovem criativo, um redator em português, pode se candidatar a trabalhar no Porta dos Fundos? Olha, isso sempre é uma dificuldade, viu, Edson? Porque o que a gente faz? A gente, como tem por ano, são quase 200 vídeos, né, de sketches que a gente produz só para o Brasil. Se a gente começa a receber roteiro das pessoas, pode ser que algum roteiro que você tenha mandado sobre, sei lá, a Parecida, de certa cortina, forma, né? parecido aí já viu, aí alguém vai dizer que é plágio e blá blá blá. Então a gente opta por não receber. Mas você recebe currículos, recebe. Existem períodos que vocês contratam estagiários, ou seja, no fundo, eu estou Isso. fazendo essa pergunta e já tem 200 milhões de brasileiros querendo esse emprego. Sim. Mas assim, É, desse lado tem uns 10 milhões que também querem se candidatar. Existe. claro, a gente sempre olha, tem uma rotina, né, de olhar talentos novos, roteiristas novos, enfim, isso acontece com muita frequência. Essa parte do enviar roteiro, quando me mandam direto, eu falo, não li, mando Não de tem. volta e deleto. Não li, não quero ler, obrigado, desculpa. Também acontece conosco também em Por publicidade. essa proteção mesmo, né, do nosso time criativo. Mas é uma pena, uma pena que tenha que ser desse jeito, né? Certamente a gente está perdendo muita coisa boa por aí, mas existem os movimentos paralelos de olheiros nossos, da gente mesmo, tá sempre trazendo, tem um time só de talento, para olhar talento, para cuidar de talento.
lançamento, então a gente está com um olhar muito atento para criativos e pessoas novas que estejam, né, num bom caminho. Bom, bom, mais alguém quer perguntar alguma coisa aqui para o Christian? Eu queria perguntar, Edson. Então pergunta. Você falou sobre esse Porta dos Fundos no México, né? Eu queria saber como que a gente acessa, como que a gente consegue ver. Isso é no YouTube ou é numa plataforma à parte? Legal. Paulo, é no YouTube, você entra lá, procura Backdoor, Backdoor Humor também às vezes facilita, mas não é só no YouTube, tá no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, todos eles têm o nosso conteúdo tá também espalhado em diversas janelas. Também na Amazon Prime você encontra, então sim, depois me diz o que você achou. Tá bem, Por tá que ótimo, o obrigado. fundo do Peçanha não está na Amazon Prime aqui de Portugal? Olha, essa é uma boa pergunta, a gente já cansou de perguntar pra eles, mas enfim, coisas de Pergunta, mas streaming. eles não respondem, né? Coisas de streaming, enfim, é uma pena porque é muito divertido. Pronto. Posso Olha, fazer uma Cristiano, pergunta? pode fazer. Tá vendo? É só falar da fechar e aparecem as pessoas. Vai dizer. Pronto. Christian, muito prazer. É um Prazer. prazer estar aqui a ouvi-lo e toda a sua experiência e trajeto. Eu também, tal como penso que toda aqui a audiência, fiquei surpreendido com os dados apesar de saber que em Portugal, eu próprio, vivi no Brasil, mas em Portugal existem muitos fãs da Porta dos Fundos. Não tinha ideia da dimensão do fenómeno aqui em Portugal, que fiquei a saber agora. E até que ponto é que isso eventualmente não mobiliza a Porta dos Fundos a fazer um especial em Portugal, com colaborações portugueses? Alguma vez já pensaram nisso ou não? A gente adora a ideia, sempre vem, surge, nunca aconteceu de fato, né, de ter algo concreto, mas é uma vontade que todos têm. Portugal é um lugar que nossa equipe está sempre aqui, as pessoas estão sempre, bom, eu estou morando aqui agora, então acontece muito esse desejo, sim, Bernardo. Acho que é só questão de acontecer mesmo. Um dos vídeos mais divertidos dos últimos anos é aquele que é dos cariocas em Lisboa, que deve ser Adoro. rodado em Botafogo, que tem o César Sim, Mourão, mas aqui lá no Rio de Janeiro, com certeza, que sim. é um dos mais divertidos, né? Eu adoro também, acho muito bom. Olha, Cristian, ficávamos aqui até o especial do Porta dos Fundos de Natal desse ano, mas vamos encerrar um pouco antes, até você ter tempo de preparar esse projeto. Sim, já tá rolando, vai ser Já filmado está em rolando. breve. Tá bem. Olha, e antes de você sair, eu acho que você quer comentar mais alguma coisa, quer dizer mais alguma coisa para Malta? Não, Não? enfim, eu quero muito agradecer todo mundo. Como você sabe, eu tô por Portugal agora também, então conhecendo gente, tomando um cafezinho, um vinho, enfim, querendo muito entender um pouco as semelhanças e as diferenças daqui da cidade, do país. Então, quem quiser trocar ideia, só me segue lá no Instagram, depois manda mensagem, vou ter um prazer enorme. Foi assim que eu fiz com o Edson. Sempre, como brasileiro ou como alguém daqui, não tem como não tê-lo como uma referência. As pessoas me dizem, você tem que falar com ele, você precisa conhecê-lo. E aí eu, abusado, mandei uma mensagem no LinkedIn e carinhosamente ele me recebeu no escritório. A gente teve um ótimo papo, foi muito legal. Então, agradeço a todos por isso. Bom, é também tradição, sempre no final aqui das conversas, dizer que quando estiver em Lisboa, nós oferecemos um almoço que faz parte do cachê do convidado. Como você está em Lisboa, é mais complicado, né? Você vai acabar podendo aceitar. Normalmente as pessoas estão em outros países. Mas vamos combinar então isso, fica já marcado já essa proximidade de um almoço conosco. Vou dar palmas aqui para o Christian, tá bom? Eu que agradeço, gente. Muito obrigado a todo mundo. Ok. Então, até a próxima temporada do Porta dos Fundos, olha, da Storytelling Academy aqui no My News Portugal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau, turma.